conforme nós vínhamos anunciando no bloco passado, nós vamos conversar neste momento com o Douglas Garcia Pinho, ele que é o gerente da Clínica Vizar. Douglas, seja bem-vindo aqui na Rádio Acústica FM, bom dia. Olá, bom dia para todos os ouvintes, é um prazer aí estar conversando com vocês. Bom, primeiramente, gostaria de conversar contigo para que você explicasse, né, de que forma acontecem os atendimentos via SUS da Clínica Vizar aqui no município de Camaquã, porque ainda gera muitas dúvidas, né? Até porque a Clínica Vizar, ela está instalada junto ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Algumas pessoas acabavam buscando, né, a direção do hospital para querer atendimento, mas é um atendimento diferenciado, né? Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que acontece. Bom, então, assim, a Clínica Vizar, ela é uma empresa contratada pelo hospital, né? O hospital é que possui o contrato com o Estado, né? E terceiriza o serviço com a Clínica Vizar, né? Uhum. Então, toda a oftalmologia, todo o serviço de oftalmologia é ofertado pela Clínica Vizar, né? Esse contrato comporta funcionários, médicos, todo o apoio administrativo e técnico, né? A única coisa que a gente utiliza do hospital é o bloco cirúrgico, né? Para Uhum. fazer as cirurgias e as aplicações de medicamentos, né? Além, é claro, Então, além, é claro, daquele espaço físico onde são feitos os exames, né? exato, o espaço físico ali onde são os atendimentos, né? Então tem Uhum. aquela parte física ali e o bloco cirúrgico que o hospital cede para os atendimentos, né? Mas a operação toda de medicamentos e as equipes para os atendimentos, isso é tudo custeado pela Clínica Vizar, né? Então, o hospital tem um contrato com o Estado, né? E a Clínica Vizar atende os pacientes, informa o Estado através do hospital, né? Com a produção, esse pagamento vai para o hospital que repassa, né? Ou deveria repassar para a Clínica Vizar, né? Bom, esses pagamentos, eles estão sendo feitos continuamente? Há algum tipo de atraso, alguma coisa nesse sentido? Como é que está essa situação desses pagamentos que você acabou de citar entre o hospital e a Clínica Vizar? A gente vem, ao longo desse ano, enfrentando algumas dificuldades, sim, com o hospital, né? A gente já sentou à mesa algumas vezes para tentar conversar e achar uma solução, né? Mas desde fevereiro que o hospital não consegue repassar os recursos que ele recebe do Estado, né? Então, a gente tem, obviamente, a comprovação de que o Estado tem feito os repasses nas datas correspondentes, né? Mas o hospital realmente não consegue repassar os valores para a clínica, né? Então, e que a gente sempre coloca, né? Como nós temos um tipo de assistência que precisa ser continuada, né? Um paciente que precisa ser atendido, são 21 municípios aí referenciados e que precisam atender e tem essas demandas, né? Os secretários de saúde dos municípios, né, nos contataram há uns 40 dias atrás, nos externando as dificuldades que estavam tendo em seus municípios, né, e a gente sentou e fez uma reunião com o hospital, isso no final do mês de junho, né, porque, enfim, o hospital teve um problema ali com blocos cirúrgicos e realmente represou alguns procedimentos, né, algumas cirurgias, o próprio atendimento acabaram se represando no mês de maio e junho, né. Então a clínica assumiu um compromisso com os secretários de recuperar essas consultas, recuperar esses procedimentos e foi o que a gente fez agora em julho, né. A gente fez uma operação na com a intenção de buscar esses atendimentos e tentar botar em dia a produção, né, e foi o que foi feito. Então a gente está atendendo normalmente todos os pacientes, né, os pacientes tanto de Camaquã quanto da região referenciada, né, mas com relação à parte financeira, a gente não conseguiu chegar ainda a um acordo com o hospital, né, até porque o hospital não conseguiu ainda fazer nenhum pagamento, nem botar em dia os pagamentos e nem pagar os pagamentos que já acumula aí uma dívida de 1.600.000 reais, né. 1.600.000 reais desde fevereiro. Exato, né. O próprio fevereiro não foi pago o valor total, né, o hospital pagou uma parte, mas foi o último pagamento que o hospital conseguiu, nos repassar, né. Depois de fevereiro para cá, o hospital
enfrentou dificuldades e não conseguiu mais fazer os repasses, né. Então, quando a gente conversou, a gente teve uma reunião em que o próprio secretário, de Camaquã, o secretário de saúde de Camaquã e o secretário de saúde de Cristal estiveram presentes na reunião com a direção do hospital, né, e ali a gente assumiu o compromisso de que o mês de julho a gente iria fazer uma operação, né, uma força, de concentração da equipe para tentar diminuir essa fila, tentar ajustar um pouco os atendimentos que ficaram para trás, né, botar em dia todos os atendimentos, e foi o que foi feito, né, mas e o hospital assumiu o compromisso de tentar uma proposta, tentar fazer algum tipo de repasse pelo menos, né, ou tentar pelo menos botar em dia os repasses, que seria a prestação de 15 de julho ali, por exemplo, né, mas não conseguiu. O hospital também não conseguiu cumprir um acordo que fez, judicial com a clínica, né, então é uma situação muito complexa, né, mas o que a gente, tem dito para o secretário e que a gente reforça também, o Conselho Municipal de Saúde, que tem sido muito ativo, tentando nos ajudar a solucionar esse problema, né, é que nós não vamos desistir dos nossos pacientes. Enquanto a gente tiver fôlego, enquanto a gente tiver condições financeiras, nós vamos continuar atendendo a esses pacientes, né, até o limite possível, né. Bom, nessas reuniões que a Clínica Visar está tendo com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde estão sendo debatidos esse atraso de pagamento, qual é a justificativa do hospital? O que que o hospital argumenta para não conseguir efetuar esses pagamentos? O argumento é sempre o mesmo, né, as dificuldades da saúde, as dificuldades financeiras do hospital, o hospital tem uma série de compromissos, ele acaba priorizando outros pagamentos, né, então, enfim, a gente não sabe, obviamente, qual é a realidade financeira do hospital, a gente sabe sim que todos os hospitais enfrentam, dificuldade financeira, mas isso é uma questão de gestão, né, é aquele negócio, o que tu prioriza, né, e de que forma tu prioriza, né. Mas mas é uma situação muito complexa, porque a gente aí está fechando aí, né, um período muito extenso, né, nós estamos aí iniciando o mês de agosto, né, ou seja, são 6 meses que o hospital, não consegue fazer os repasses, né. Bom, nesse período em que o hospital não tem feito os repasses para a Clínica Visar, isso está trazendo algum tipo de transtorno nos atendimentos para a população? Alguns procedimentos deixaram de ser realizados por conta dessa questão financeira? Olha, teve ali um mês de maio, que foi um momento em que a clínica realmente não tinha mais condições, né, de repor os medicamentos, nós estávamos com problema com os nossos fornecedores, e naquele mês ali, realmente, a gente, priorizou o atendimento daqueles pacientes que estavam em tratamento, né. Mas depois disso, se fez uma reunião com os sócios da clínica e eles aportaram recursos pessoais deles, na clínica para que a gente conseguisse manter os atendimentos e retomar os atendimentos no mês de junho e mês de julho, né. Então, nesse momento, tá, nesse momento não estão sendo prejudicados, os pacientes estão sendo atendidos. Quantas unidades da Clínica Visar nós temos no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul são do grupo todo, tá, são 4 clínicas Visar, mas do grupo todo que reúne a Oftalmopampa e Clínica Visar são 15 unidades. Há uma possibilidade de que daqui a pouco alguns desses pacientes que estavam, sendo agendados para o tratamento aqui na cidade de Camaquã, devido a essa questão financeira, esse imbróglio financeiro que está envolvendo a Clínica Visar e o hospital, há uma possibilidade de que esses pacientes sejam remanejados para outras unidades da Clínica Visar no Rio Grande do Sul? Ou você acredita que esse atendimento vai conseguir ser feito por aqui mesmo? Não, a princípio o atendimento a gente vai manter o atendimento por aqui mesmo, né, mas isso não é uma coisa de gestão da clínica, né, a gente não pode, a gente não tem controle sobre aonde os pacientes serão atendidos, entendeu. Isso aí, é o estado que faz e que referencia e que encaminha esses pacientes, né. Não está no poder da clínica poder transferir os pacientes para uma outra unidade, entendeu. Sim. Então, nós temos que tentar uma solução junto com a direção do hospital, né, para tentar, reverter essa situação, né, para que isso não atinja o atendimento dos pacientes, né. E para que Camaquã não perca o serviço de oftalmologia, né.
Bom, nessa questão de atendimento aos pacientes, eu vou trazer aqui alguns relatos, né, que a gente está recebendo nesse momento, enquanto nós estamos conversando, os ouvintes estão trazendo seus relatos sobre o atendimento na clínica Visar. E alguns deles estão falando sobre a demora em receber determinadas respostas por parte da clínica. Tem aqui, por exemplo, Uhum. uma das nossas ouvintes, a Mariângela, ela fala que ela operou o olho direito em junho de 2025. Ficaram de me chamar dali a 3 meses e nada. Em outubro do ano passado, fiz novamente todos os exames para a cirurgia e até agora não chamaram ainda. Já faz 1 ano e 2 meses que operei o primeiro olho e eles já chamaram outros e ainda não me chamaram. Claro que tem uma questão de avaliar cada caso, né? Mas essa demora, ela é normal nesse tipo de atendimento ou pode estar acontecendo algum tipo de empecilho em meio a tudo isso? Olha, uma das coisas que aconteceu e que aumentou a fila, tá, eh, foi obviamente o fato ali daquele período em que, o bloco cirúrgico estava, fechado no hospital, né. O hospital teve um problema ali de infiltração, né, numa chuva dessas que houve, então o hospital precisou fazer uma reforma também nas salas cirúrgicas, né. E dentro da oftalmologia, né, a gente tem uma dificuldade técnica que é de compartilhar a sala cirúrgica com outras especialidades, né. A clínica Visara aí, olha, são 35 anos, né, e uma das coisas que a gente, preconiza é a segurança do paciente, né. Então a gente, realmente não compartilha a sala cirúrgica, e por um motivo óbvio, né, você tem num dia cirúrgico, na oftalmologia, você passa dentro de uma sala cerca de 20, 30 pacientes, né, e o risco de compartilhar é que se você tiver uma infecção, você atinge 30, 40 pacientes, né. Então, isso acabou afetando realmente a nossa produção cirúrgica naquele período, mas foi algo que já foi contornado, tá. Eh, mas essa é uma dificuldade da oftalmologia, geral no estado, né. Há uma fila realmente, a maior fila hoje da saúde, no estado é é, se não me engano, traumatologia também, mas a oftalmologia é o primeiro lugar, né. Então há uma demanda crescente de pacientes, eh, por essa especialidade, né. Essa é uma situação que a gente enfrenta essa dificuldade, né. Mas a gente tem que buscar soluções junto ao Estado para tentar, minimizar, essa dificuldade, né. Mas nesse momento, tá, a fila que existe, ela não está sendo, causada pela dificuldade desses repasses do hospital, tá. Até porque a clínica está bancando isso e está mantendo os atendimentos, tá. Então, não tem a ver com esse problema, né, a fila realmente é um problema estrutural. Pois era justamente isso que eu ia te perguntar, de onde estão vindo os recursos para o atendimento a esses pacientes, tendo em vista que você nos fala que desde fevereiro não estão sendo feitos repasses por parte do hospital para a clínica Visar. Nesse momento os recursos estão vindo dos sócios da clínica, né, eles é que estão mantendo o atendimento, porque nos foi solicitado, né, nessa última reunião que a gente fez, né, essa paciente, externou essa situação e essa demanda dela obviamente está chegando em todos os secretários dos municípios, né. Então, quando nos trouxeram a demanda, o secretário disse: "Olha, nós estamos numa situação de calamidade, nós não temos como parar nesse momento, né". Então foi esse o movimento que a gente fez em junho: "Olha, vamos retomar com força total", e os sócios da clínica, então, fizeram aporte de recursos financeiros na clínica para que a gente tivesse fôlego para aguentar mais um tempo até que a gente consiga uma solução com o hospital. Bom, e isso gera uma certa preocupação para o nosso ouvinte, porque quando uma empresa, né, a Clínica Visar, ela é uma empresa, né, como qualquer empresa, ela visa o seu lucro, por isso que existem os sócios, né, é uma forma de Exato. trabalho. Então, isso acaba assustando os nossos ouvintes, porque a gente sabe que quando essa empresa precisa utilizar dos seus próprios recursos para manter determinadas atividades, isso é por um determinado período, né, haverá um momento em que não haverá mais essa possibilidade. Então, acaba assustando porque a gente coloca em xeque a continuidade desses atendimentos e desses procedimentos que são realizados para a população.
Isso nunca vai ser de uma hora para outra, tá? Todo o nosso planejamento, né, ele visa, quando houver a necessidade da suspensão do serviço, obviamente que a clínica vai informar as autoridades de saúde, né, não vai ser simplesmente abandonar os pacientes, né, e isso é uma coisa projetada, né, então assim, quando a clínica chegar no seu limite financeiro, nós vamos informar todos os agentes envolvidos nesse processo, inclusive o hospital, o estado, os secretários de saúde, os municípios, e daremos um prazo ainda, né, evidentemente que isso tem que ser planejado, a gente não pode promover a ruptura e abandonar os pacientes, né. Então, quando isso acontecer, a clínica vai informar as autoridades e dizer: "Olha, chegamos no nosso limite financeiro e daqui para frente, nos próximos 30 dias", que é um prazo razoável, né, aí sim atenderemos durante 30 dias e depois serão suspensos os serviços. Né, então isso a população tem que ficar tranquila, né, de que todos serão avisados, jamais vamos abandonar os pacientes. E ainda assim, obviamente que aqueles pacientes que estão em tratamento, né, que precisam ser atendidos, esses mesmo após esses 30 dias serão atendidos. O paciente que entra na clínica e já se tornou paciente da clínica e está sendo atendido, que são os pacientes dependentes de medicação, principalmente os pacientes, no caso, como de glaucoma, né? Esse sim, nós vamos atender até que a gente consiga, se for o caso, referenciar, e aí, junto com o Estado, e aí, se for o caso, referenciar para uma outra unidade, né? Mas jamais haverá um abandono dos pacientes. Só repete pra gente, porque eu acabei não anotando aqui, qual é o valor da dívida atual do hospital com a Clínica Visar? Hoje é 1.600.000 reais. 1.600.000 é um valor bem expressivo, né, e difícil para ser pago agora, né, depois que você tem essa junção de tantos meses sem efetuar esses pagamentos. Né, esse é um problema que se torna grande, né, quando tu Sim. e aí é aquele negócio, né, como a gente não suspende o serviço, né, o Vai hospital aumentando fica cada numa vez situação mais. cômoda, né. E aí fica aquela situação cômoda, mas como é que eu vou suspender e como é que eu não posso deixar de atender o paciente como forma de pressionar o hospital a me pagar, né. A clínica não pode fazer uma coisa dessa, né. Isso seria um prejuízo na continuidade de atendimento, né. A linha de cuidado do paciente, ela tem que ser uma prioridade. Você não pode suspender o cuidado do paciente porque você está tendo um problema financeiro com o hospital. Isso é uma responsabilidade, inclusive técnica dos profissionais de saúde, né. Então, é por isso que durante todo esse processo a gente vem tentando solucionar as dificuldades que se tem com o hospital, né, na linha administrativa, até mesmo na esfera judicial, da qual a gente já, acionou a justiça buscando, um apoio, né, para que eles nos ajudem a resolver essa situação, né, mas sempre com foco em não deixar desassistido esses pacientes que precisam da linha de cuidado, né. Bom, Douglas, obrigado pela sua participação. Obviamente, nós estaremos entrando em contato com o Hospital Nossa Senhora Aparecida para que a gente tenha um posicionamento, né, sobre a instituição de saúde também sobre esse assunto, porque acaba assustando, né, a sua fala no dia de hoje, mesmo você afirmando que os serviços continuam sendo efetuados, isso acaba gerando uma certa incerteza sobre a continuidade dos atendimentos para a população aqui na nossa região. Então, obviamente, nós estaremos entrando em contato com a direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida para obtermos um posicionamento oficial também sobre essa situação. Douglas, obrigado pela sua participação nesta manhã. Tá bom, eu agradeço a vocês, aos ouvintes, e mais uma vez eu quero reiterar que os pacientes não serão abandonados, né? E se um dia a clínica chegar um momento de não conseguir mais custear essa manutenção, todas as autoridades serão avisadas com antecedência mínima de 30 dias, tá bem? Tá certo. Obrigado então pela participação. Estivemos conversando com o gerente da Clínica Visar. A Clínica Visar, só para relacionar com os nossos ouvintes, é aquela clínica que atende os serviços oftalmológicos dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Conversamos com o gerente desta clínica, o Douglas Garcia Pinho. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Hora certa,